Marcos capítulo 7. Está certo aí? Tá. A passagem? Marcos 7, 1 a 8. Isso aí. Primeiro eu vou ler de 1 a 8, depois eu pulo do 14 a 23, para não ficar muito assunto. Amém. 7 a 8. Os fariseus, olha aí o que eu disse, querido. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e até camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Tem uma versão que diz: mas comem com as mãos contaminadas. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Foi uma palavra dura, minha gente? Foi uma palavra dura. Os fariseus. Aí eu pulo no 14, ele diz assim: e convocando outra vez a multidão, o questionamento tinha sido levantado, não? Por que os discípulos não lavavam as mãos, não trocavam de roupa, não faziam as purificações que os outros faziam? E convocando outra vez a multidão, Jesus: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Diga amém, meu irmão. Amém. Nada que vem de fora Amém. pode contaminar, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entenderam? Vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultério, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E pedimos teu Santo Espírito, Pai, que nos dê compreensão. O Senhor chamou a atenção dos discípulos porque eles não tinham entendido, porque eles não tinham compreendido. E às vezes isso também acontece com a gente, Pai. Nós ouvimos uma palavra e a gente não entende, a gente não compreende, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso professor, ele é o nosso mestre, é ele que vivifica a letra, é ele que nos dá entendimento. Então, Pai, que teu Santo Espírito aplique essa palavra na situação de vida de cada um aqui, Pai,
e que ao participarmos da mesa seja uma manhã de cura, de restauração, de renovação, de recomeço, de reconciliação, de uma nova vida para cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar um outro ditado antigo, né? Falei um agora mesmo, agora eu vou falar um outro ditado antigo. O hábito não faz o monge. Você conhece esse ditado? O hábito quer dizer a roupa que o monge usa, não faz dele um monge. O que isso quer dizer? Que a gente não deve julgar as pessoas pelas aparências. Que a gente não deve julgar as pessoas pelo exterior. Que a gente não deve julgar as pessoas pelo lado de fora. Eu vivi isso na minha vida. Certa ocasião, uma pessoa foi trabalhar lá em casa, eu olhei e disse que isso não vai ficar uma semana aqui em casa. Ficou 12 anos. Eu me enganei. Porque às vezes a gente olha e faz um julgamento. Porque não tem ninguém que faz isso, né? Pelo externo, pelo que a gente vê, pelo exterior, a gente faz um julgamento que às vezes não tem nada a ver com o julgamento que eu fiz. Eu me lembro do meu tempo de escola. Quem aqui ainda se lembra do tempo de escola? Muito pouco. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, você sabe que é um desafio para a criança entrar numa turma nova, né? Você tem filhos, sabe como é que é isso? É um desafio. Os amigos ficaram, mudar de escola era um desespero, porque você deixava todos os amigos. Eu ia para uma escola, e quando eu ia para um lugar, uma coisa que eu sempre vi acontecer na minha vida, aqueles que eu mais tinha antipatia, não ia com a cara deles no princípio, depois se tornavam os meus melhores amigos. Muitas vezes eu me enganei. Aquele ali não gostei não. Depois estava grudado comigo. Né? Então, querido, aqui quando a gente diz o hábito não faz o monge, tem que dizer que está dizendo que a gente não deve julgar as aparências, o lado de fora. Hoje só, Jesus estava lidando com os fariseus. Os fariseus, em ocasiões que Jesus chamou eles, você viu que ele chamou aqui de hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que é uma coisa do lado de fora e a outra do lado de dentro. Jesus chamou eles de hipócrita. Em outras ocasiões, Jesus chamou eles de quê, querido? De sepulcros caiados. Por fora, bela viola. Por fora eles eram uma coisa, por dentro eles eram outra. Então olha só, querido, os fariseus, eles se preocupavam muito com as aparências. Eles se preocupavam muito com aquilo que eles mostravam. Eles se preocupavam muito com aquilo que eles demonstravam para os outros ver. E era isso aqui que eles questionaram o Senhor Jesus. Por que os teus discípulos não andam que nem a tradição dos anciões? A tradição dos anciões era a tradição de homens, querido. Não era a Bíblia, não era o Pentateuco, não era nada. Era tradições dos homens. Né? Por que eles comem sem lavar as mãos? Por que eles não cuidam do externo? Olha só, ele chamou a atenção das coisas que aparecem. Às vezes isso acontece com a gente ainda hoje, queridos. Por algum motivo, com a roupa que você está vestindo, a maneira que você está, alguém diz para você, você não parece crente. Alguém já ouviu isso? Você não parece crente. Porque acha que crente tem que ser sisudo, infeliz, de cabeça para baixo, né? Sempre mal arrumado, triste. Você é muito alegre para ser crente. E Jesus chamou eles, né? Antes de Jesus dar o ensinamento, Jesus disse: vocês são hipócritas. Por fora vocês são uma coisa, mas por dentro são outra. Olha o que Jesus disse: esse é um povo
que me honra com os lábios, que me honra com a boca para fora, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A Bíblia, a mensagem diz assim: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, de questionar a palavra de Deus, de fazer o que Deus diz para fazer. Será que isso acontece hoje, meu? Acontece hoje? Você conhece algum crente da boca para fora? Sim. Mas a vida faz tudo ao contrário? Aí Jesus diz assim: escutem todos e entendam. Versículo 15. Escutem todos e entendam. Não existe nada da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que sai da pessoa através das suas palavras, a boca fala do que o coração está cheio, o que sai da pessoa é o que a contamina. Amém? Amém. Ou seja, vocês estão se preocupando com o externo, roupa, mão lavada, purificação, religiosidade. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o coração. Aleluia. Amém? Com aquilo que está no coração. Estou preocupado com o interior. Amém, queridos? Essa palavra deve ter provocado algum impacto na vida dos discípulos, porque eles, quando chegaram em casa, eles foram interrogar. Aí Jesus se assustou e disse: vocês não entenderam? Vocês também não compreenderam? Isso também acontece com a gente, querido? Aí Jesus repetiu: o que contamina o homem não vem de fora, é o que sai do homem, é o que o contamina. Por quê? Vem de dentro do coração, vem do que reside no coração. O que o Senhor Jesus está falando aqui, querido, é uma coisa que eu canso de repetir para vocês, querido. Toda doença começa onde, minha gente? Na alma, no interior, no coração. Amém? Amém. Quando a doença aparece do lado de fora, ela já estava do lado de dentro. Eu sei que é difícil ouvir isso, minha gente. Mas toda doença, ela começa dentro da gente, na nossa alma. E todo pecado começa onde, minha gente? Coração, na alma. Jesus mostra aqui, queridos, que o pecado, as impurezas, a contaminação, tudo começa nos maus pensamentos. Começa nos pensamentos, começa nos sentimentos. Por exemplo, querido, ele falou aqui homicídio. Onde começa um homicídio? Na cabeça do homicida. Primeiro ele pensa. Ele não vira homicida da noite para o dia. Ele pensa: eu ainda vou enforcar essa mulher. Ele pensa. Amém? Adultério. Ele botou aqui adultério, querido. O adultério não começa, querido, quando a pessoa conhece uma pessoa. Primeiro começa a conhecer na cabeça do homem ou da mulher. Começa a pensar. Pensar em outros homens, pensar em outras mulheres. Primeiro pensa. Estou falando bobagem aqui, gente? Essas palavras estão aqui há mais de 2000 anos. Tudo, querido, começa. Todos os males, eles vêm de dentro do coração. Eles vêm lá da nossa alma.
eles contaminam a pessoa por dentro. É aquele Salmo 1 que você quer. Bem-aventurado o homem, não anda no conselho, no pensamento dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê, primeiro você começa a pensar, a ação do outro começa a te influenciar, daqui a pouco você está fazendo o que o outro faz. Amém? E aí Jesus diz que essas coisas primeiro contaminam a pessoa pelo lado de dentro, depois ela se manifesta do lado de fora. A igreja está muito calada, muito quieta, querido. Às vezes a gente pensa. Cuidado, minha mulher já está falando. Uma coisa leve. Eu penso em mudar de casa. Amém. Alguém já pensou em mudar de casa? Amém. Não! Amém. Primeiro você pensa. Depois você faz. Às vezes chega em casa e fala: hoje eu dou uma arrumação nessa casa. Primeiro você pensa. Querido, tudo começa no coração. A vida da gente começa no coração e a vida da gente termina no coração. Então, querido, não tem nada que a gente faça do lado de fora sem que isso tenha acontecido primeiro do lado de dentro. É verdade. Às vezes as pessoas vêm compartilhar comigo alguma coisa da vida dela. Aí eu pergunto: desde quando que isso está acontecendo? Há muito tempo. Então veja só, querido, há muito tempo que já vinha acontecendo uma coisa que a pessoa já estava pensando, já estava sentindo, já estava imaginando, já estava querendo. Às vezes coisas boas. Quem que pensa coisas boas aqui? Às vezes coisas ruins, querido. É verdade. Entendeu? Então, antes de acontecer do lado de fora, acontece do lado de dentro. Olhando, queridos, para essas pessoas que entram por caminhos escabrosos, né, de engano, de maldade, tanta coisa. Essas pessoas primeiro pensaram, começou no coração delas. Depois é que a coisa veio se manifestar do lado de fora. Antes de acontecer do lado de fora, tem que acontecer do lado de dentro. Amém? Amém. Um homicídio, quando acontece, uma pessoa mata a outra, aquilo ali primeiro foi bolado, foi pensado. De onde surgiu aquele revólver? Comprou o revólver para quê? Para guardar? Escondeu a peixeira para quê? Deus nos ajuda mesmo. Amém. Aleluia. Quem é que já roubou? Já roubou bala na loja americana? Já comeu biscoito dentro do mercado? Mas antes de a gente fazer isso, estou falando coisas leves, querido, coisas pequenas. Antes de eu fazer isso, eu pensei: ninguém vai ver. Amém? Vou pegar uma balinha aqui, não vai fazer falta. Veja, querido, tudo começa no nosso coração. A briga de um casal começa onde? No coração. Antes da briga vir para o lado de fora, eles já estão brigando dentro dele. Ela está brigando com ele dentro dela e ele está brigando com ela dentro dele. Eu vou dizer isso. Ai, se dizer, eu digo isso. Ai, se eu disser. Você está entendendo, querido? Sim.
Quem aqui se aborrece com filho? Filho dá trabalho. Filho é caro e dá trabalho. Às vezes, querido, você briga com teus filhos, com você mesmo, dentro de você. Não, hoje eu vou ter uma conversa com ela. Não, hoje eu pego esse garoto. Veja só, querido, isso começa onde? No coração. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Vocês ainda me amam? Amém. Ou vocês já me odeiam? A palavra de Deus está aqui, querido. É o Senhor Jesus que está falando para nós. Não é que a gente tem que tomar cuidado, que tudo o que nos contamina é o que está dentro, é o que eu penso, é o que eu imagino, é o que eu julgo, é o que eu condeno, é o que eu falo mal, é isso que me contamina. É isso também, querido, que às vezes nos adoece. Misericórdia. Por isso que o livro de Provérbios diz, querido, o livro de Provérbios fala no coração mais de 80 vezes, diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Presta atenção à palavra de Deus. Dependendo do que você guarda no seu coração pode ser uma fonte de vida ou uma fonte de morte. Está lá escancarado. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, se eu guardo no meu coração amor, se eu guardo no meu coração perdão, se eu guardo no meu coração o bem, se eu guardo no meu coração a alegria, a fidelidade, a generosidade, se eu guardo no meu coração a palavra de Deus que é pregada para mim todo domingo, se eu guardo no meu coração tudo que é de bom que vem de Deus, o meu coração vai ser uma fonte de vida para quem? Para mim. Amém. Glória a Deus. Vai dar saúde para mim. Amém, Deus. Aleluia. Por isso que quando tu vai ao médico, o médico, olha só, zero estresse. Zero estresse. O maior fator de risco hoje, querido, na humanidade é o estresse. Porque o estresse é fonte de morte. Então, querido, se eu guardo no meu coração as coisas boas de Deus, isso é fonte de vida para mim, é saúde para o meu corpo. Agora, se eu guardo o contrário, querido, que ódio, que raiva, não, eu não perdoo, não, a mágoa que ele me fez foi muito grande, não, tenho raiva dele, se eu pudesse eu matava ele. Queridos, essa palavra para essa pessoa vai ser uma fonte de quê? É até difícil de falar, né? Vocês nem respondem, né? Fonte de morte, queridos. Então presta atenção, queridos. Principalmente nós que nos dirigimos aos nossos filhos. As nossas palavras têm muito poder para os filhos. Pode ser fonte de vida para eles. Mas as nossas palavras podem ser fonte de morte para eles. Tu nunca vai ser nada na vida. Está repreendido, mas o filho é obediente e ele vai te obedecer. Ele não vai ser nada na vida. Ah, tu vai acabar que nem o teu avô, um beberrão. Aí o filho, para ser obediente ao pai, ele vai ser um beberrão. Queridos, as nossas palavras têm muito poder. Fala para o teu irmão, meu irmão, as tuas palavras têm muito poder. E tem até que parar para pensar, né, querido? O que você tem guardado no teu coração? Quem é que gosta de guardar coisas, assim, minha gente?
Compra sapato, guarda a caixa de sapato. Pede pizza, mas não joga fora a caixa que veio a pizza. Queridos, não é brincadeira não. Uma irmã, não aqui, lá no 80, ela, pastor, ora por mim. Aí me trouxe a fotografia do quarto dos fundos dela. Só caixa de pizza até o teto. Eu disse, minha irmã, para que tu guarda isso? Ah, não sei, eu acho que eu tenho que guardar. Tem coisas boas que a gente guarda, mas tem muita porcaria que a gente também guarda, minha gente. Ontem mesmo, né? Eu tive um ataque lá em casa. Um móvel, cheio de cupim pra cá, cupim pra lá, limpa, passa, bota remédio, cupim, bota remédio. Aí Maria disse, vou botar isso no lixo hoje. Botei no lixo na hora. E veio com o porteiro, que também é crente, Zé Carlos. Quer um móvel com cupim? Ele disse, quero. Ele veio daquilo, querido. E a gente acumula muito cupim dentro da gente, querido. Mágoas que a gente tem. Eu não esqueço que ela fez. Eu não gosto nem de ouvir esse nome. Não fala esse nome aqui. São coisas que a gente vai guardando. Jesus disse, querido, que ele veio para que a gente tenha vida abundante. Então, para isso se tornar realidade, um fato, uma verdade na nossa vida, aonde que essa vida abundante tem que começar, querido? No coração. A vida abundante não é dinheiro, também é. A vida abundante não é saúde, também é. Mas a vida abundante, ela começa no coração. Como é que começa no coração? Eu tirando tudo que contamina o meu coração, tirando tudo que é cupim no meu coração, tudo que é farpa que está no meu coração. Amém? Então hoje é uma excelente manhã para a gente se descontaminar de tudo que tem contaminado o nosso próprio coração. Então a pergunta é, do que está cheio teu coração hoje? Está cheio de coisas boas? Aleluia, glória a Deus. Profetiza, está cheio de coisa boa? Então profetiza para o teu irmão, tem vida abundante chegando. Agora, meu irmão, se teu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de uma porção de coisa, a tua vida está correndo perigo, meu irmão. Porque essas coisas que estão aí dentro de você te adoecem. E a doença traz o que, minha gente? Morte. Amém? Então, essa é uma manhã, querido, para a gente se descontaminar, né? Tirar uma porção de coisas. Eu sei, querido, que nem sempre é fácil. Como é que a gente tem que fazer com o nosso coração? Como a gente faz com a nossa casa? Alguém aqui de vez em quando arruma a casa? Arruma. Você faz tudo no mesmo dia? Hoje eu vou cuidar disso. Hoje eu vou lidar com isso. Hoje eu vou arrumar a minha mesa. Hoje eu vou arrumar esse armário. Hoje eu vou lidar com isso. É assim, querido. Cada vez que a gente vem aqui, a palavra é pregada e a gente lida com situações que estão dentro de nós. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda as boas palavras que Deus tem trazido para você. Guarda que Deus tem solução, que Deus tem saída. Amém? E se livra de toda dureza de coração, de toda incredulidade. Se livra de mágoa, de ressentimento, perdoa, entrega para Deus, esquece, abstrai, não fala mais dessas coisas, deixa para trás o que para trás ficou, porque é assim que a gente se prepara para viver a vida abundante que Deus tem para nós. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém, queridos? Então eu, quando agora de manhã disse, meu Deus, que título eu posso dar
para essa mensagem. Aí eu pensei, alguns de nós aqui, queridos, precisamos de uma cura no coração. Amém. Porque alguns de nós aqui fomos extremamente magoados, extremamente feridos. E às vezes a gente vê que tem feridas que não saram. Então, se eu quero viver a vida abundante, e eu quero, quem quer? Eu tenho que lidar com isso. Amém? Tem coisas que eu tenho que tirar. Assim como eu tenho que tirar coisas da minha casa, para que você guarda uma panela sem cabo? Para que tu guarda essa porcaria? Para que você guarda uma bicicleta sem roda? E a gente faz a mesma coisa, querido, com o coração. Isso eu não me esqueço. Isso eu não perdoo. Quem é que aqui, querido, de vez em quando se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, você ainda tem raiva? Esse é o primeiro levantar. Eu digo, meu Deus, eu ainda tenho raiva disso. Deus me ajuda, Senhor, a me livrar dessa raiva. Por que, querido? Isso não faz mal a quem, com quem eu fico com raiva. Faz mal a mim. É o que dizem, né, querido? Ressentimento é um veneno que eu tomo pensando que o outro vai morrer. Eu tenho um ressentimento de fulano, e aí eu tomo esse veneno todo dia. Mas eu penso que esse veneno vai matar o outro. O outro nem sabe, está feliz da vida, nem se lembra de você. E você se envenena todo dia com raiva, com mágoa, com ressentimento. Amém? Quem tem ouvidos? Ouça. Amém. Vou fazer uma oração, Pai querido e amado. Muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos incomoda, Pai. A Tua palavra nos tira da zona de conforto. A Tua palavra nos incomoda porque às vezes, Pai, nós abrimos a boca e acabamos nós mesmos descobrindo que o nosso coração está cheio de mágoas, cheio de raivas, cheio de ódios, porque a boca, ela denuncia o que está no nosso coração. Os outros lá falavam palavras bonitas, mas o coração deles estava longe de Deus. Livra-nos, Pai, de sermos esse tipo de pessoa que fala muito bonito da boca, mas dentro do coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. Então, Pai, essa é uma manhã excelente, Pai, para o Senhor curar o nosso coração, tratar o nosso coração, porque cada um de nós aqui, Pai, independente do tamanho da luta de cada um de nós aqui, queremos viver vida, queremos ter vida e vida em abundância. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos receber os elementos e nós vamos orar outra vez. Amém? Receba os elementos, vai distribuir. E eu queria, querido, antes de orar, te perguntar: quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Quais são as lutas? As provas? Quais são as tuas preocupações? As tuas aflições? Os teus medos? As tuas dores? Antes de participar, eu te pergunto: que palavras têm saído da sua boca a respeito dessas situações? Palavras de fé, palavras de cura, palavras de vitória, de solução, de prosperidade. Que palavras? Porque para Deus fazer o que Ele quer fazer,
as nossas palavras têm que estar de acordo com as palavras dele. Então, Pai querido, cada um de nós agora, te pedimos perdão, Pai. Tem horas, Pai, que nós reclamamos, tem horas que nós nos queixamos, tem horas, Pai, que em vez de liberar uma palavra de fé, de vitória, de restauração, de mudança, a gente libera palavras de reclamação, com raiva, com ódio. Tem horas, como a gente leu aqui no texto, que a gente até blasfema, porque fala contra Deus. Então, Pai querido, nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Pai. Perdoa as minhas palavras de derrota. Perdoa, Pai, quando eu repito as palavras que eu ouvi meu pai falar tantas vezes. Que fracasso, que fracasso. E às vezes, Pai, nós repetimos o que pai e mãe falavam, pensando que a gente está respeitando eles. Pelo contrário, a gente está falando de uma forma negativa, incrédula, pessimista. E com essas palavras negativas a gente pensa que vai por mais, acaba indo por menos. Com essas palavras de reclamação, em vez de eu achar que eu vou por melhor, eu vou por pior. Então, Pai, perdoa-nos, Pai. Eu sei que ninguém vai mudar aqui, Pai. De hoje para amanhã, amanhã é um santo homem, uma santa mulher que só fala. Mas nos ajuda, Pai, a enxergar o que a gente fala, a ouvir as nossas próprias palavras. E quando necessário, em vez de dizer que fracasso, a gente diga que vitória que Deus está preparando. Em vez da gente falar, xingar um filho, dizer que filho abençoado que Deus me deu. Em vez da gente falar do pouco dinheiro que a gente tem, obrigado, meu Pai, porque a tua bênção financeira não falta na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o justo nunca vai mendigar o pão. O Senhor sempre vai dar provisão para cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, as palavras que nos levam para o menos, as palavras que nos levam para o pior. Perdoa-nos, Pai, as palavras que nos levam para a morte. E dá-nos, Pai, palavras que nos levam para o mais, palavras que nos levam para o melhor, palavras que tragam vida e vida em abundância. Nós pedimos perdão, Pai, perdoa o nosso coração, Pai. Abençoa esse pão que representa teu corpo moído na cruz do Calvário. É graças a ele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão, dando graças a Deus. Aleluia. Queridos, nós temos um irmão, o Leandro, que ele fez um transplante de rim. E transplante de rim, querido, é uma cirurgia bastante difícil. Já tem mais de um mês. Ele ainda está se recuperando, porque o corpo tem que se adaptar. Tomar remédios, ou até orar por ele. A Bíblia diz que Deus vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Amém? Amém. Então eu queria, querido, baixa a sua cabeça, não perca esse momento com distrações. Volte teu coração, teus olhos para o teu coração.
Tem gente aqui, Pai, que de fato precisa de uma cura no coração físico. Tem gente aqui tomando remédio, fazendo exames, com problemas cardíacos. Trata o coração do meu irmão, Pai. Trata como só o Senhor pode tratar. Mas alguns outros, Pai, precisam de uma cura nas suas emoções. É alguém que foi desprezado, foi abandonado, foi desrespeitado, foi profundamente machucado. E às vezes por pessoas muito próximas. Trata o coração do meu irmão, Pai. Trata o coração dela. Dá saúde ao seu coração. Faz uma cura, Pai, no seu coração. Que a cada dia esse coração libere palavras de Deus, palavras de fé, palavras de graça, palavras de misericórdia. Trata, Pai, o coração físico de cada um aqui, porque sem coração a gente não tem vida. Trata o coração físico de cada um aqui, Pai. Mas trata também, Pai, o coração emocional. Hoje se descobre que o coração é o órgão que tem mais neurônios. Quer dizer que o coração, ele pensa. O coração, ele tem raciocínio. Então trata o nosso coração emocional, que às vezes é tão machucado, tão ferido, e às vezes começou muito cedo na vida da gente. Então trata-nos, Pai, porque nós queremos vida e vida em abundância. Queremos um coração que seja fonte de vida. Que sejam muitos aqui, Pai, que tenham uma vida longa. Chegue aos 100 anos com saúde. Então abençoamos esse cálice, Pai, e te pedimos, Pai, faz uma cura no meu coração. Você mesmo pede para você: Senhor, faz uma cura no meu coração. Meu coração precisa de cura. E confia no Senhor, porque se a gente pedir, se a gente buscar, se a gente bater, Ele vai abrir a porta. Abençoa esse cálice, que esse cálice traga saúde para todo o físico, porque é do coração que vem toda a saúde, Pai. Que venha saúde para todo o corpo dele, para a sua alma, para as suas emoções, para o seu físico. Nós abençoamos esse cálice, participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice, dando graças a Deus. Meu Deus, eu vi um médico andando aqui no meio. Amém? Eu vi um médico no céu passando aqui no meio.